Marcos capítulo 14, versos 27 a 31. Assim diz a palavra de Deus. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar, irmãos? Pedir ao Senhor que nos ilumine. Acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e agora a nossa oração é: traga iluminação, para que nós a entendamos e aprendamos as lições preparadas para esta noite. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que saiamos daqui nos próximos minutos mais crentes e mais santos do que entramos. Essa é a nossa oração e a fazemos, Senhor, crendo que o Senhor nos mudará e nos purificará pela ação da tua palavra e do teu Espírito em nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, como você reagiria se no momento mais difícil da vida, os seus amigos mais próximos te abandonassem? Qual seria a sua atitude se em meio à tempestade mais difícil já enfrentada na vida, aquela em que você mais precisasse de apoio, todos os teus amigos te virassem as costas? Imaginem comigo por alguns instantes, você está passando pelo momento mais crítico da tua história. A situação é realmente muito delicada, perigosa, há muito sofrimento envolvido. E assim, irmãos, de repente, todos aqueles com quem você achava que poderia contar, desaparecem. Nenhum amigo, nenhuma amiga, ninguém próximo, todos se afastam. Ninguém no momento mais dramático e difícil de toda a tua vida. Angustiante, não é, irmãos? E se você é como eu imagino que tão cedo não gostaria de estar acompanhado dessas pessoas que te deixaram só na hora do problema, não é verdade? Sim, irmãos, porque eu admito aos irmãos que eu teria grande dificuldade de voltar a me relacionar com pessoas que me abandonassem nos momentos mais difíceis da vida. Ao menos como me relacionava antes. Eu precisaria contar muito com a ajuda e com o auxílio do Senhor. Porque a situação é bastante difícil, irmãos. Pense comigo, como você reagiria? Eu começo o sermão desta noite assim, irmãos, porque estamos diante de uma história bem próxima a essa que eu acabo de cogitar com os irmãos aqui. No texto que nós acabamos de ler, Jesus revela aos seus discípulos que na hora mais dramática do seu ministério, todos eles o abandonarão. O seu sofrimento se aproxima. Dores inimagináveis o acometerão. A sombra da cruz já se projeta no seu horizonte. E os seus amigos, onde estarão nesse momento mais crítico, mais difícil, mais sofrido? Dispersos, distantes. É o anúncio desse abandono por parte de seus discípulos que nós temos aqui nessa breve passagem que acabamos de ler. E é olhando para ela, irmãos, que nesta noite nós aprenderemos basicamente 2 lições que Marcos nos ensina aqui. 2 verdades apresentadas nesta pequena passagem que acabamos de ler. A começar pela seguinte delas. Primeira lição. Jesus nos guia apesar das nossas falhas. Jesus nos guia apesar das nossas falhas.
Essa é a verdade, irmãos, que nos ensinam os versos 27 e 28 da passagem. E vamos ver juntos como nós encontramos isso aqui, por favor. Como nós vimos no sermão do domingo passado, nós já estamos no relato aqui, na altura da última sexta-feira de Jesus. Jesus está entre os seus antes de sua morte, naquela semana de Páscoa, participando da tradicional refeição de Páscoa, que servia de memorial da libertação do povo de Israel do Egito, nos dias de Moisés. E como nós vimos no domingo passado, Jesus ressignifica de uma vez por todas aquela refeição. Mais do que isso até, ele é o cumprimento dos elementos que eram servidos naquela refeição, ou melhor, aquele para o qual aqueles elementos apontavam. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é ali naquela refeição que ele institui o sacramento da ceia, pelo qual até hoje ele mesmo, espiritualmente, se faz presente com o seu povo. A sua carne está prestes a ser rasgada, o seu sangue está prestes a ser vertido, derramado, para que o seu povo seja liberto da escravidão do pecado. Nós falamos sobre isso no domingo passado e eu espero que os irmãos estejam lembrados. Pois bem, agora, as palavras que encontramos aqui, irmãos, muito provavelmente foram ditas enquanto ele, o nosso Senhor, o nosso Redentor e seus discípulos se dirigem do local em que estavam, o cenáculo, para o Monte das Oliveiras. Afinal de contas, é para lá, para o Monte das Oliveiras que ele vai. Nós vimos isso no verso 26, deste capítulo de número 14. Vejam comigo o verso 26, para que nós relembremos brevemente. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pois bem, é nesse caminho, então, muito provavelmente, entre o cenáculo e o Monte das Oliveiras, que esse anúncio é feito aqui. O que é que Jesus anuncia? O que é que ele diz aos seus discípulos nesse caminho? Marcos conta no verso 27. Prestaram atenção às palavras? Todos vós, diz o Senhor, vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Basicamente, irmãos, o Senhor está dizendo aos seus discípulos aqui que eles o abandonarão. Para ser mais fiel ao sentido do verbo grego que aparece aqui, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que eles tropeçarão naquela noite. E tropeçar aqui, à luz do contexto, tem exatamente esse significado, esse sentido. Jesus está adiantando àqueles seus amigos que lhe eram bem próximos, que eles falharão com ele. Não que eles perderão a sua fé por completo, mas que tropeçarão nela. Aqui nós usemos de uma palavra de melhor, de mais fácil entendimento, que Jesus está dizendo é que naquela noite os seus discípulos cometerão um deslize, falharão com ele. E como nós sabemos, irmãos, pela continuação da história, essa falha se revelará mais adiante no abandono para com o Senhor. As circunstâncias serão difíceis, com violência os pecadores se levantarão contra Jesus. E nesta hora específica, Jesus está lhes garantindo, vocês não estarão comigo. Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês me abandonarão. E para que não haja dúvidas, irmãos, de que é esse mesmo sentido do que Jesus está dizendo aqui, basta que nós nos atentemos à profecia que ele cita aqui neste verso. Viram? Nesse mesmo verso 27, aquela profecia que nós lemos mais cedo no culto, em Zacarias. Verso 27, ele cita a profecia lá de Zacarias, capítulo 13. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus deixa claro que essa palavra está para se cumprir, irmãos, naquela mesma noite. E aqui, prestem atenção, há algumas questões bem interessantes. Notem, primeira delas, como diz a profecia, Jesus se apresenta como esse supremo pastor. O pastor escatológico, aquele que apareceria com a vinda do reino de Deus. E diz que será ferido. Agora notem que ele está dizendo que será ferido. Aqui o sentido é de passividade. Alguém o ferirá. E ele será ferido, irmãos, nós sabemos pelo próprio Deus. Porque é isso que a profecia prevê.
O Pai, no cumprimento de sua eterna e boa vontade, ferirá o Filho. O Pai ferirá o bom pastor. Vejam, reparem, o seu sofrimento, portanto, é ordenado pelo Pai. Como nós lemos em outra profecia, lá no livro de Isaías, capítulo 53, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A morte de Jesus não é acidente. A morte de Jesus é resultado da ação do Pai. E Ele está dizendo, nesta noite, em cumprimento à profecia, eu serei ferido. O pastor está prestes a ser ferido, começará a sofrer intensamente. Bem, e aí, irmãos, o que haveria de acontecer naquele momento? A profecia de Zacarias diz: as ovelhas ficarão dispersas. Os discípulos se dispersarão, isto é, não estarão com o seu pastor. As ovelhas se dispersarão, abandonarão esse pastor a ser ferido. E é exatamente isso que acontece, porque naquela noite, irmãos, início de sexta-feira, os discípulos realmente ficariam cheios de medo. Se você conhece a narrativa dos evangelhos, sabe que naquela noite eles evitariam qualquer identificação com Jesus para que não fossem apanhados juntamente com ele. Abandonariam o Senhor de fato. Como nós veremos mais adiante aqui, o próprio Marcos nos contará. Vejam, Jesus está falando de fuga, abandono. Está dizendo que seus discípulos tropeçarão na fé. Mas os irmãos prestaram atenção para o que é dito no verso 28. Irmãos, como são lindas as palavras que nós encontramos no verso 28. Como são lindas as palavras do verso 28. Vejam comigo, Jesus continua: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. O pastor será ferido, é verdade, irmãos. O pastor morrerá conforme determinado pelo Pai. Mas vejam, em primeiro lugar, ele garante que ressurgirá. Haverá uma ressurreição gloriosa. A morte não será o seu fim. E agora vejam, reparem comigo, irmãos, como é lindo o que vem na sequência. E o que acontecerá então? E então ele irá à frente, mais uma vez, das suas ovelhas. Ele congregará novamente essas ovelhas dispersas. Reparem, a declaração não quer dizer necessariamente, irmãos, que ele chegará na Galileia antes dos seus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui, ao afirmar que irá adiante deles, é que ele continuará a ser o pastor dessas ovelhas. Que ele continuará a ser o líder desses discípulos. Então, vejam, é como se Jesus dissesse: vocês falharão comigo. Vocês vão me abandonar num momento de grande sofrimento. Mas a morte não é o meu fim. E quando eu ressurgir, eu continuarei a liderar vocês. Eu continuarei a guiar vocês. Eu irei adiante de vocês, eu protegerei vocês, mesmo que vocês tenham falhado comigo. Jesus está garantindo a esses homens, irmãos, restauração. Vocês falharão comigo, mas eu não deixarei vocês por causa disso. Vocês me abandonarão, mas eu não abandonarei vocês. Jesus promete estar com eles, restaurá-los. E é assim que nós aprendemos a primeira lição desta noite. Ele nos guia, apesar das nossas falhas. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos guia e nos pastoreia, apesar das nossas falhas. Vamos fazer algumas aplicações disso aqui para nós hoje? O que isso nos ensina, afinal de contas? Pense comigo, meu irmão, quantas vezes nós já não nos assemelhamos aos discípulos de Jesus aqui? Ou seja, quantas vezes nós já não falhamos com o nosso Senhor?
Quantas vezes, sob a pressão das circunstâncias, nós já não pisamos na bola, já não abandonamos Jesus, já não pensamos em deixá-lo. Talvez, meu irmão, você tenha feito isso nos últimos dias. Talvez, minha irmã, você tenha bem claro em mente agora o deslize que cometeu contra o Senhor, a falha que cometeu contra o Senhor, agora, nesse momento. Vejam, o que eu estou dizendo, irmãos, é que como seres humanos, contaminados pelo pecado, por vezes nós falhamos com o Senhor. Não que nós não o amemos, não porque sejamos rebeldes, odiosos, não porque planejamos pecar deliberadamente contra o Mestre, mas porque nós ainda lutamos contra o pecado, irmãos. Porque somos fracos, porque ainda somos falhos. Pensem comigo, nós falhamos com Jesus através das nossas atitudes, falhamos com Jesus através dos nossos pensamentos, falhamos com Jesus através das nossas palavras e também por omissão, quando nós sabemos o que devemos pensar, falar e fazer, e não agimos assim, e nos omitimos. Vejam, o que eu estou dizendo, irmãos, é que como esses discípulos aqui, por vezes nós falhamos com o Senhor, nós nos dispersamos. Mas vejam como o Senhor ama a mim e a você. Vejam como o Senhor nos ama. Por mais que nós o abandonemos, Ele não nos abandona. Por mais que nós, para usar os termos do texto aqui, nos escandalizemos e nos dispersemos de seu pastoreio, Ele garante que não deixará de nos pastorear. Ele nos guia, irmãos, apesar das nossas falhas. Ele não deixa de ser o nosso pastor por causa dos nossos erros. Isso significa que Ele continua a cuidar de nós. Isso significa que Ele continua a pensar as nossas feridas. Isso significa que Ele continua a nos alimentar. Isso significa que Ele continua a nos proteger. Por isso, meu irmão, mesmo que você tenha falhado com Jesus, não deixe de estar próximo dEle. Não pense que Ele não se importa mais com você, porque convenhamos, irmãos, por vezes o pecado tapa os nossos olhos. Ficamos tão enjoados ou enojados com o pecado que cometemos, que o que queremos é nos distanciar de Jesus. Achamos que, olha, querem saber, não é para mim, o meu caso é um caso sem solução. Mas vejam o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, mesmo que nós falhemos com Ele, Ele não deixa de nos guiar. Não deixa de cuidar de nós, Ele cuida de nós, ainda que nós tropecemos. E esse cuidado, entre outras coisas, meu irmão, minha irmã, significa que Ele está nos santificando também. Significa que Ele está cuidando de nós para que um dia a gente não falhe mais com Ele. Primeira lição, Jesus nos guia, irmãos, apesar das nossas falhas. Então não vamos permitir que os nossos pecados nos afastem dele. Mas ainda há uma segunda e última verdade ensinada pela passagem, e é o que veremos agora, versos 29 a 31. Vamos ver como Marcos nos mostra isso aqui, na continuação do texto, uma segunda lição. E essa segunda lição é a seguinte: Jesus sabe que não somos tão fortes quanto imaginamos. Primeira, nos guia apesar das nossas falhas, mas sabe, segunda lição, Jesus sabe que não somos tão fortes assim quanto nós imaginamos. Vamos ver como Marcos nos ensina isso. Reparem no verso 29, que a palavra de Jesus sobre o abandono iminente dos seus discípulos em relação à sua pessoa, soa como um absurdo para Pedro. Pedro ouve aquilo e acha um absurdo, todos vocês me abandonarão. É demais para Pedro aceitar isso. É como se Pedro dissesse, como assim? Ah, o Senhor não me conhece? Que história é essa? Que o Senhor será abandonado? Viram isso no verso 29? O que é que Pedro diz ao Senhor? Ainda que
todos se escandalizem, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Vejam, irmãos, Pedro não aceita o que Jesus está dizendo. E reparem que a palavra do discípulo aqui está carregada de orgulho. Viram isso? Por quê? Porque Pedro aqui parece não se surpreender com o fato de que os outros abandonarão Jesus. É como se ele dissesse, tudo bem, dos outros eu até espero que seja assim. Agora, comigo, Senhor? Ele diz, ainda que todos se escandalizem. É como se ele dissesse aqui, bom, Senhor, pode ser que esses outros aqui, mais fracos na fé, abandonem o Senhor. Eu não duvido que isso aconteça. Agora, eu, Senhor? Não, jamais, de jeito nenhum. Conseguem perceber o convencimento de Pedro aqui? Ele parece acreditar que é melhor que os outros. Ele se considera uma exceção à regra. Onde os seus companheiros cairão, ele diz, eu permanecerei de pé. Em seu coração, ele se acha mais maduro e espiritual que os demais. Ele se considera imune aos tropeços. Mas Jesus é claro. Vejam comigo o verso 30. Como é que Jesus responde a essa altivez, a esse orgulho de Pedro? Respondeu-lhe Jesus, diz Marcos, em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Irmãos, vejam a resposta de Jesus. A resposta de Jesus não deixa margem para nenhuma dúvida. Jesus assegura ao orgulhoso, ao convencido discípulo, que isso que ele está dizendo acontecerá, todos o abandonarão. E para que Pedro não tenha dúvida disso, Jesus é bem detalhista. É bem enfático. Pedro, isso vai acontecer ainda hoje. Pedro, nesta noite você me abandonará. Pedro, antes que 2 vezes cante o galo. Você quer detalhes de quando isso vai acontecer, Pedro? Eu te asseguro, nesta noite, ainda hoje, antes que o galo cante 2 vezes. Percebam, irmãos, o que Jesus está deixando claro aqui é que a negação e o abandono de Pedro não são apenas certos, como também são iminentes, são próximos, estão prestes a acontecer. Pedro não conhece o futuro, mas o Senhor conhece o futuro, e em detalhes. E se os irmãos prestaram atenção, nessa resposta Jesus golpeia a soberba de Pedro de um modo bastante certeiro. Por quê? Porque Pedro acha-se incapaz de negar o Senhor uma vez. Mas olha o que Jesus diz para ele: Pedro, você vai me negar sim, e não será só uma vez não. Serão 3 vezes, Pedro. Num curto espaço de tempo, não é só uma vez que você vai me abandonar me negando. Você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro é muito convencido, né, irmãos? Ele está cegado pelo seu convencimento, e Marcos termina a passagem contando isso no verso 31. Mas Pedro, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Não, Pedro não aceita o que está ouvindo, irmãos. Negar Jesus, que absurdo é esse? E aí diz Marcos, com mais veemência, com grande ênfase. Aqui a ideia é subindo o tom. Ele insiste que isso jamais acontecerá com ele. Ele diz, Senhor, eu estou disposto a morrer contigo, em vez de te negar. Olha aqui, irmãos, vejam, Pedro não tinha noção do quão fraco ele realmente era. Ele não tinha ideia de que o seu orgulho, o seu convencimento já eram sinais da sua fraqueza. Ele não conhecia as suas limitações e parece que contamina todos os outros discípulos, não é? Porque diz Marcos no final, assim disseram todos com ele. Esses homens não conhecem as suas fraquezas, irmãos, mas Jesus as conhece. Jesus sabe que será abandonado por eles. E aqui Marcos nos ensina a segunda e última lição da noite. Jesus sabe, irmãos, que nós não somos tão fortes quanto imaginamos.
Jesus sabe que não somos tão fortes quanto imaginamos. Algumas aplicações disso aqui para a gente terminar. Sabem, Jesus conhece as nossas fraquezas, irmãos. Jesus conhece as nossas limitações, os nossos deslizes, as nossas falhas. Ele sabe que não somos tão fortes quanto julgamos ser. E a pergunta que eu faço aos irmãos é, diante disso, qual deve ser então a nossa postura? Já que Ele conhece as nossas fraquezas, já que Ele conhece as nossas limitações, qual deve ser a nossa atitude, irmãos, se não uma atitude de humildade? Estão lembrados do texto que nós lemos mais cedo, no momento de contrição, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 12. O que lemos lá? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Acreditem no que eu vou dizer agora, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de convencimento espiritual. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos, com esse tipo de arrogância espiritual. E eu vou dar alguns exemplos de ocasiões em que isso se revela em nós. É quando nós pensamos, por exemplo, da seguinte maneira: eu jamais faria o que esse irmão ou essa irmã fez. Eu jamais falharia dessa maneira. Sabem quando nós pensamos como Pedro aqui? Que isso, os outros podem fazer, mas eu não, jamais. Não me compare, por favor, com essas pessoas mais fracas, com essas pessoas imaturas. Eu estou num nível superior. Eu sou diferente. Irmãos, isso é muito perigoso. É inútil, é errado achar que nós, metidos a santos, não cometeríamos as mesmas coisas, os mesmos pecados que cometem outras pessoas. É enganoso julgar, irmãos, que nós jamais faríamos aquilo que nós condenamos nos outros. E querem saber uma grande mentira que o diabo tenta plantar no nosso coração? É a de que o erro sempre está nos outros, nunca em nós mesmos. Errados são sempre os outros. Nunca estou errado. Os outros estão errados. Nunca faria o que os outros fazem ou têm feito. Nunca agiria dessa forma. Eles estão errados, eu estou sempre certo. E é aí, irmãos, como se nós fôssemos perfeitos, que nós passamos a ver defeito em tudo e em todos. Falhas e problemas em tudo e em todos, menos em nós. O exercício no qual eu peço que nós nos exercitemos sempre, irmãos, constantemente é, antes de murmurar, antes de reclamar, antes de apontar o dedo, antes de apontar o erro nos outros, nós fazemos isso em relação a nós mesmos? Nós pensamos por alguns instantes, espera aí, será que não sou eu que estou errado? Será que eu também não agiria dessa forma? Será que não sou eu quem estou com o erro aqui? Entendem o que eu estou afirmando, irmãos? Nós não somos tão bons assim quanto nós imaginamos. Jesus nos ama e nos pastoreia, não porque nós sejamos melhores ou mais santos que os outros. É o oposto. Ele nos ama e nos pastoreia porque sabe que não somos melhores nem mais santos do que ninguém. E é nesse pastoreio que Ele vai nos santificando. Nós não somos tão bons assim, irmãos, quanto imaginamos ser. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O que diz o salmista? O que é agradável ao Senhor? O que é que o Senhor não despreza? Um coração altivo, orgulhoso? Não, diz o salmista, um coração contrito e quebrantado. O que é que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Bem-aventurados, felizes, os orgulhosos de espírito? É isso que Ele ensinou? Foi isso? Ou os humildes de espírito? E o que é que diz Provérbios? A soberba precede a queda. Vejam, irmãos, a Bíblia é cheia de advertências contra a soberba, contra a altivez, contra o convencimento espiritual.
Porque a verdade, irmãos, e aqui eu termino, é que se dependesse exclusivamente de nós, nós viveríamos negando Jesus. Se dependesse exclusivamente do nosso braço, da nossa força, nós viveríamos abandonando o nosso Senhor. Porque essa é a nossa condição como homens e mulheres nascidos em pecado. Não pensemos de nós, portanto, além do que convém. Segunda e última lição. Jesus sabe que não somos tão fortes quanto imaginamos. Irmãos, que nós estejamos sempre próximos do Senhor, que nós o tenhamos sempre conosco, porque sim, a nossa fé é fraca, que nós o busquemos de todo o nosso coração. Que as nossas falhas não nos afastem dele, como aprendemos nesta noite, ele continua a nos pastorear, que nos aproximem dele, portanto. Que nós o vejamos sempre adiante de nós, mas que em tudo isso, a nossa ação seja sempre de humildade, com o senso correto de quem eu e você, todos nós, verdadeiramente somos. Em seu glorioso nome. Amém.